Boa noite, bem-vindos ao TPC semanal, noite de domingo. Portanto, mais um programa vai ao ar e os meus painelistas, os meus convidados habituais, Salomão Moiana e Fernando Gonçalves, vamos, portanto, juntos trazer os temas da semana. Foram vários, vamos ter de tentar, neste tempo que temos, conversar, debater e trazer um bocado de luz sobre todos eles. Boa noite, bem-vindos uma vez mais, obrigada pela disponibilidade de sempre. Boa noite. Bem, Boa noite. nós vamos começar com um tema que tem estado a gerar, portanto, alguma penumbra, não é? Relativamente às causas. E tem que ver com jornalistas portugueses que foram alegadamente expulsos, portanto, de Moçambique, no âmbito da cobertura das manifestações, e não houve uma explicação sólida. Por aquilo que eu acompanhei na entrevista a estes mesmos jornalistas, portanto, eles entraram com visto de turistas e vinham, na verdade, portanto, fazer cobertura, não é? Como jornalistas, cobertura de imprensa, mas foram convidados, tirarem-se, inclusive escoltados para o hotel, seguidamente para o aeroporto, para que, portanto, saíssem ou deixassem, portanto, Moçambique. E há muitos debates à volta disto, há aquela questão de, portanto, do impedimento que a imprensa faça o seu trabalho, ou que a comunidade internacional não deve ter acesso àquilo que está a acontecer cá, enfim, opiniões diversas, mas é preciso que, quiçá, percebamos o que poderá estar por detrás, portanto, desta situação, desta atitude. E eu quero saber a vossa opinião como jornalistas, não é? Acredito que vocês não só, portanto, eu considero-vos veteranos e têm bagagem suficiente para falar com legitimidade sobre como funciona, portanto, esta questão de fazer cobertura jornalística em determinados países. Bom, eu penso que eles foram corretamente expulsos, não é? Porque não se entra num país que tem suas regras e você começar a fazer trabalho jornalístico. Você tem que ser acreditado como uma pessoa que chegou naquele país em missão de serviço e não um simples turista que vem com visto de turismo e chega aqui e converte o visto de turismo em visto de trabalho. Quando é assim, tem que se apresentar às entidades competentes para ser devidamente acreditado e fazer o trabalho. Há muitos jornalistas estrangeiros aqui no país que não estão a ser expulsos. Por quê? Porque chegaram corretamente. Apresentaram-se às entidades competentes. Temos o Gabinfo, acho que é a entidade que faz o registro e acreditação de jornalistas estrangeiros. Temos aqui centenas, se não milhares de jornalistas que vêm de fora, nenhum deles foi expulso. Agora, há aquela coisa de que, bom, vou lá fintar a eles, isso não é correto para o exercício correto da profissão de jornalista. O jornalismo é uma profissão que tem regras. Uma das regras é que você não faz cobertura fingindo ser outra coisa. É perigoso, não só é perigoso, como não é muito ético do ponto de vista profissional. Por exemplo, você fingir que é um garimpeiro para depois fazer uma reportagem sobre o garimpo. É bom você identificar-se como jornalista que quer falar com garimpeiros e arranjar formas éticas de colher a informação e fazer o trabalho. E não fazer coisas que não estejam prescritas do ponto de vista da ética e deontologia profissional do jornalismo. Portanto, eu no princípio nem estava a perceber o que é que aconteceu, mas depois de algumas informações entendi que eles transgrediram as regras em vigor no país para a acreditação de jornalistas. Sim, bom, é assim, a profissão de jornalista muitas vezes exerce-se de uma forma muito discreta. Ou seja,
eu posso estar a fazer o meu trabalho sem que as pessoas que estão à minha volta entendam que eu estou a fazer jornalismo. E nós mesmo, muitas vezes, saímos para países e depois voltamos, escrevemos um artigo e publicamos. Isso, às vezes, não dá nenhum problema. Mas, dependendo do tom do artigo, é possível que um dia você queira voltar para esse país e chegar no posto de fronteira e ser impedido de entrar. Então, penso que foi o espírito que tiveram estes jornalistas. Vieram para Moçambique com visto de turismo, que depois converteram, quer dizer, não oficialmente, mas por iniciativa própria, converteram o visto de turismo em visto de trabalho. Aliás, nós, quando entramos em qualquer país, temos um formulário que preenchemos. Bom, hoje está em desuso e há uma parte lá que tem várias opções, que diz motivo de viagem, turismo, trabalho, conferência, isso tudo. E às vezes nós não damos muita importância àquilo, porque talvez não tenha consequências, mas neste caso, se vieram com o visto de turismo e colocaram-se, e neste caso filmagens é visível, penso que eles aí erraram, porque deviam ter mesmo dito que nós queremos fazer trabalho jornalístico em Moçambique, e aí há uma entidade que faria a acreditação e pronto, eles estavam autorizados a trabalhar. Até porque numa situação de violência, se eles estão a fazer um trabalho num sítio onde hoje temos estas manifestações e acontece-lhes alguma coisa, é responsabilidade do Estado acolhedor responder perante o Estado a que estes cidadãos pertencem. E este Estado não tem conhecimento. E esse Estado não tem conhecimento de que eles estão cá a fazer esse trabalho e é embaraçoso. Portanto, eu penso que eles deviam ter solicitado, tanto mais que vieram por causa das eleições. Este é um evento de grande envergadura. Nós, quando vamos cobrir eleições em outros países, também temos que nos apresentar. Temos que nos registrar e sermos acreditados. Sermos acreditados e termos um documento que diz que nós estamos lá a trabalhar. Portanto, penso que foi um erro da parte deles não pedirem a acreditação junto das autoridades moçambicanas. Exatamente. Bem, dito isto, temos a questão das manifestações, a terceira fase, não é? Que em comparação às anteriores, portanto, acredito que tenha havido um maior número de pessoas, principalmente aqui na capital, portanto, nas ruas a manifestar, e algumas incidências, portanto, tais como a brutalidade dos militares e da polícia parecem ter tido registros mais leves. Portanto, eu não sei se talvez eu não tenha visto tudo aquilo que toda a gente viu, mas foi o que me pareceu e eu queria saber a vossa opinião relativamente, portanto, aos episódios desta sexta-feira. Bom, eu penso que não é apenas sexta-feira, não é quinta-feira, o dia 7, mas é ao longo da semana, não é? De 31 para 7. Foi uma semana um pouco tensa, bastante tensa, em várias partes do país, sobretudo aqui perto da capital e na capital em si. Alguns episódios mais evidentes foi, por exemplo, o incidente de Rossano Garcia, que levou até ao encerramento temporário da fronteira,
e que foi reaberta, se calhar, na sexta, esta última sexta, depois de ter acontecido o que aconteceu. Mas o que aconteceu? Aconteceu que, por excesso de zelo, mais uma vez, alguém dispara de qualquer maneira. Um oficial da migração, trabalhador da migração, armado, saca da arma e aponta os manifestantes que estavam escoltados pela polícia. E aponta um, quer dizer, não sei se estava a disparar para assustar, mas atingiu alguém. E isso criou raiva no grupo. É mais ou menos como em toda parte a violência começa. Normalmente, e depois também vimos bons exemplos, de polícias e militares a dialogar com manifestantes. E a dialogar com eles e a ter um ambiente muito amigável. Porque, em princípio, a polícia não pode zangar com manifestantes. Aqueles não estão-se a manifestar contra a polícia. Estão-se a manifestar contra uma determinada política do Estado. Agora, o polícia não tem que zangar, porque não é assunto pessoal que eles têm com ele. O militar não tem que zangar. E vimos isso na prática, que a entrada de militares até atenuou a raiva da polícia. E os militares tiveram uma abordagem muito pedagógica e de saudar até em muitos cantos do país, não só na cidade de Maputo. Eu vi uma manifestação num distrito aqui fora, onde eu estava perto, e estavam os manifestantes, quando viram o carro dos militares chegar, fugiram. Mas os militares deixaram o carro, desceram, convidaram os manifestantes para dialogar. E disseram: vocês podem continuar a fazer a vossa marcha, desde que não estraguem propriedade alheia. E os manifestantes até bateram palmas para os militares. Então, eu penso que é essa atitude que está a faltar na polícia. É que a polícia sai à rua zangada com pessoas que não conhece, que não lhe fizeram mal nenhum. Aquelas pessoas não estão contra a polícia, estão contra uma determinada política pública e têm o direito de ser escoltados até pela polícia para protestar contra a política pública contra a qual saem. Então, eu penso que é preciso aprender, estamos a aprender todos. A polícia, acho que no dia 7 aprendeu mais do que vinha fazendo. Oxalá esses ensinamentos sejam utilizados em futuras ocasiões em que mesmo não necessitaremos da descida dos militares para patrulhar cidades. Os militares têm uma função muito específica. A função dele não é patrulhar cidades. E aquilo que os militares fizeram, a nossa polícia tem capacidade para fazer. Se calhar não tem orientação correta sobre como faz. Exatamente. Existe uma relação tóxica entre a população e, portanto, as forças de segurança, os militares, a polícia, porque estamos habituados portanto, a ter medo, portanto, da polícia, independentemente das abordagens, das situações no dia a dia, quando a polícia manda parar, ainda que você tenha a documentação toda organizada, há sempre assim um receio daquilo que pode acontecer. Portanto, esta relação, quando vamos dizer, é revertido, ou seja, quando a polícia age dentro da lei, age corretamente, acaba por trazer aqui à tona uma questão, quer dizer, palpamos estas atitudes, quando na verdade esta que devia ser, portanto, a realidade. É por isso que muitas vezes nós usamos o termo forças de defesa e segurança de forma abusiva, no meu entender. Porque depois não fazemos a distinção de qual das forças, a qual das forças nos referimos. E neste caso, viu-se que há uma diferença. Há uma diferença entre a doutrina dos militares e aquilo que é a doutrina da polícia. Portanto, não há um comando único, apesar de haver comando conjunto, onde são coordenadas essas forças todas, mas não há um comando único que é dado para que uma determinada força
use mal a sua força contra civis indefesos. E penso que talvez até porque os militares estão nos quartéis, essa é a tarefa deles, e a polícia lida com as pequenas coisas do dia a dia, e talvez há uma falta de paciência, se posso dizer assim, por parte da polícia, quando tem que lidar com estas questões de manifestações, de desordem pública, etc. Enquanto que os militares, porque estão nos quartéis, já são mais disciplinados. São mais disciplinados, têm mais tempo para aprimorar a sua própria doutrina e praticá-la dentro do quartel do que tem a polícia. Talvez seja isso. Mas, de qualquer modo, foi uma lição que a polícia deve ter colhido do comportamento dos militares, porque o comportamento dos militares foi exemplar, desde a declaração do ministro da Defesa, quando ele apareceu e leu aquela declaração, percebeu-se que ele era uma declaração de Estado, e depois, quando os militares aparecem e têm esse comportamento, de facto foi um comportamento bastante exemplar. Então podemos assumir que se esta atitude tivesse sido tomada desde o princípio, nós não teríamos registros de uma manifestação tal como agora, mais de 30 mortos. Não, o problema é que a polícia, no nosso país, olha, a polícia nas eleições já até carrega urnas. Isso não é tarefa da polícia. Quer dizer, é que a polícia está-se a comportar como um partido político, quer dizer, como um MMV, um delegado de candidatura. Como a milícia de um partido. Milícia de um partido. Sabe que há polícias que, sem usar farda, foram descobertos como presidentes de mesas em algumas zonas. Não pode. E alguém dizer que aquele treinou comigo em Matalane, como é que agora é presidente de uma mesa? Então, a polícia tem que sair disso. Enquanto a polícia continuar parte integrante de um sistema político e não uma polícia republicana distante dos assuntos políticos, não tomar partido, enquanto continuar a tomar partido, a polícia não vai ser tomada a sério pela população e não vai ser amiga da população. Há alguns jovens da polícia, esses que andaram aí a falar com... São esses jovens que estão a sair da Cipol, que estão aí a escoltar alguns a dizer, não, vocês vão continuar. Eu gostei muito daquele jovem que disse que a nossa escolta de Cumbeza termina aqui na ponte. Daqui para frente vocês vão encontrar outra escolta. Mas peço-vos um favor, controlem-se entre vocês, sim, para não fazer distúrbio. Sim, sim. Isso aqui é polícia. Sim, sim. Agora aquele polícia que só tem gás lacrimogêneo. Não é polícia isso. Só sabe distribuir, só. Até nas casas das pessoas, as pessoas andaram a tossir por causa de gás lacrimogêneo da polícia. Não faz bem isso. Isso aí não cria ambiente amigável, saudável entre a população e a polícia. E os militares não fizeram isso. Os militares tinham uma missão: defender o poder soberano. Não permitir que os manifestantes ultrapassassem um certo raio previamente estabelecido. Agora, se quer manifestar para lá, dar uma volta, pode dar. E desde que não faça vandalismo. Agora, não atravessa esta linha para lá, porque ali é residência do poder soberano instalado no país. É essa a missão, está claro. Agora, aí daquele que chegar lá, quer bater militar para passar, é o que é isso? Isso já tem que explicar qual é a intenção verdadeira. Não é manifestação, não é protesto. Isso já é outro tipo de ação. E é por isso que os militares estão no terreno. Agora, por que a polícia não pode ser isso também? Não pode dizer qual é a missão da polícia. É para defender bens públicos, defender o poder instalado. Então vamos fazer. O resto da população não é
inimiga da polícia. A minha questão é, a polícia sai, portanto, dos seus postos para estes pontos onde são alocados com instruções. Não, é como dizíamos... Então, estas instruções, portanto, estão a ser dadas por um superior que os diz como eles devem agir, ou a própria polícia devia também ter autonomia de agir corretamente de acordo com a lei, tendo aparentemente conhecimento, portanto, sobre a lei e como já dissemos, não há maus polícias, há maus comandos. Portanto, aqueles polícias, aqueles agentes da polícia que estão na rua, se receberem um comando dos seus chefes sobre como se comportarem, vão se comportar. Portanto, aquilo que eles fazem é aquilo que lhes é dito no comando. Olha, quando chegarem lá essas pessoas, vocês têm que atirar gás lacrimogéneo, se esgotarem as latas do gás lacrimogéneo, podem atirar balas reais. Portanto, é isso. Então, o que deve ser corrigido é o nível da superestrutura. É lá onde reside o problema. Não é com aquele... Porque aqueles que estão na rua obedecem comandos dos seus chefes. Houve uns que contrariaram algum grupo de, vários, aliás, grupos de polícias que simplesmente recolheram-se num canto, inclusive até com algum receio de alguma retaliação, portanto, por parte dos manifestantes. Não só retaliação, mas também... Que isso é uma questão de consciência, eu não posso agir também, assim. Mas também podem incorrer num processo crime. Se você mata alguém que está numa manifestação, você pode ir pode responder em juízo. É por isso que muitos países, e eu penso que é um dos exemplos que devemos seguir, muitos países têm comissões independentes de inquérito internos dentro da polícia. Em que o polícia é suspenso das suas atividades, portanto, ocorre uma investigação e todos os dados são relatos para se perceber o que é que aconteceu. Não deve ser correto que um polícia que baleou alguém que morreu, no dia seguinte esteja outra vez coroado. Sim. E depois outra coisa, uma mistura muito estranha que acontece. Nós sabemos, polícia tem fardamento da polícia. Agora, como é que de repente, num agrupamento de polícias devidamente fardados, aparece um cidadão com uma camisa que não é da polícia, a civil com a KM? Quer dizer, estamos a incentivar o quê? Alguém diz que é do Cernic. Cernic anda com a KM de qualquer maneira. Não pode ser assim. Também. Agora, também Cernic, a sua função não é o patrulhamento com armas da KM na rua. Então, não serão esses que depois assassinam pessoas porque estão tão à vontade em utilizar armas. O resultado disso é que um deles foi morto ali em Manchantene. Quer dizer, tentou disparar contra pessoas, os colegas dele até fugiram, deixaram-lhe cair do carro e a população diz, anda cá, vem nos explicar. Foi apedrejado até a morte. Esse tipo de coisa, nós não podemos encorajar isso, não podemos. Estamos a matar próprios polícias. Quer dizer, a promiscuidade interna, a falta de clareza da liderança interna gera essas coisas. Quando é que o Cernic se junta com a polícia de proteção na rua, com a KM, sem fardamento? Isso é grave. Então, nós não podemos encorajar isso. Esse tipo de atitude. E agora estamos a dizer que houve tantos baleamentos entre a população. Mas nós estamos a contar quantos polícias morreram. Há polícias que morreram. E aqueles polícias eram pais de família também. Eram elementos imprescindíveis nas suas famílias. Mas estão a morrer por quê? Não é uma missão patriótica essa que lhes faz morrer muitas vezes. São os abusos, a falta de um bom treinamento e a falta de um bom comando que os leva a cometer excessos. Porque naquilo que foi visualizado em todo o país,
não é a população que primeiro pega pedras e atira. É quando a população quer exercer o seu direito cívico, a manifestação, a polícia diz não pode. E como é que diz não pode? Começa a disparar ou gás lacrimogêneo, ou balas de borracha, ou balas verdadeiras, e depois atinge pessoas, e as pessoas ficam enraivecidas e atacam a polícia. Então, isso não pode ser. E por que as pessoas não atacaram militares? É porque os militares também não atacaram ninguém. Os militares estavam calmos, e até vi uns jovens aí que foram brincar com os militares, subiram no blindado. E começaram a fazer a sua manifestação, a mexer no blindado. E o militar estava ali, com eles. Não se manifestou como população, como manifestante, mas permitiu que o povo se aproximasse da autoridade que são eles, para mostrar que ele é a autoridade do povo. Afinal, a autoridade dele é para nós, quando vermos a autoridade, fugirmos. Isso não é autoridade. É para nós, quando enfrentarmos um perigo, corrermos para a autoridade. Mas você vai correr para quem vai te dar gás de lacrimogêneo ou bala de verdadeiras? Então não pode. Então é preciso mudar esta coisa, porque estamos a criar divisão no seio de pessoas em Moçambique. Estamos a criar ódio entre pessoas. Ódio entre a população e autoridades. Não pode. E as próprias autoridades têm que trabalhar para não fomentar ódio com as suas atitudes, com as suas práticas cotidianas. E isto é importante. Por quê? Porque há muitos jovens que cumpriram o serviço militar obrigatório e que hoje estão na disponibilidade. Portanto, fazem parte das comunidades. Exato. Fazem parte das comunidades. E se aparece alguém que cria distúrbios, alguém investido de autoridade legítima do Estado, cria distúrbios, pode provocar uma reação junto daqueles jovens que também sabem manejar armas. E podem pegar nas armas e virarem os canos contra a polícia. Então, é muito importante que nos seus processos de formação a polícia seja instruída sobre métodos de contenção de multidões sem o recurso ao uso da força do Estado que tem para impor a lei e a ordem. Por exemplo, jatos de água. A água não faz mal a ninguém. São uma solução. São uma alternativa. É só ir para um rio, buscar a água, meter no tanque e depois fazer o jato de água. E, se for necessário, porque por aquilo que nós temos estado a ver, não é? Há sempre a tendência, portanto, das manifestações serem pacíficas até que, não é, estas ações por parte da polícia... Então, portanto... é preciso encontrar vários meios que a polícia pode usar para dissuasão, sem ter que ser necessariamente a recorrência à violência. Os manifestantes, quando não vão com espírito de violência. A violência é provocada pela ação da polícia e as pessoas respondem. Exato. Bem, vamos agora passar para um pronunciamento feito, portanto, pelo juiz Efigênio Batista, que diz que todos têm o direito de se manifestar e reunir, desde que observados os termos da lei, enfatizando que estas atividades devem ser precedidas de um aviso, portanto, prévio, não é? De 4 dias às autoridades policiais. Eu não sei se vocês acompanharam este, portanto, pronunciamento, que também criou algum debate nas redes sociais. E eu gostava de perceber a vossa opinião relativamente a estas falas do juiz. O juiz Efigênio Batista, se foi corretamente citado, porque eu não ouvia ele a falar, mas o que vem escrito é que ele diz que o direito à manifestação é constitucional, sim, mas o seu exercício tem um certo processualismo. E é verdade. Tem que comunicar às autoridades municipais ou administrativas, só que ele peca quando diz que para eles analisar se autoriza ou não.
Isso já não. O direito à manifestação está autorizado na Constituição. Não carece da autorização de um idílio. Okay? É por isso que em zonas como Gondola, okay, já aconteceu o idílio dizer que não autorizo, mesmo em Chimoio, indifiro o pedido de manifestação. Primeiro, aquela pessoa que pediu não sabe qual é o seu direito, não se deve pedir. Deve-se comunicar às autoridades para tomarem conhecimento da rota da manifestação e inclusivamente até dos propósitos, se quiser, mas não no sentido... E também para providenciar segurança aos manifestantes e não para impedi-los de o exercer. Portanto, eu penso que se ele disse isto que vem escrito, foi bastante infeliz e fica impróprio isso vir de um juiz presidente numa província, dizer uma coisa dessas. Portanto, penso que se disse, é infeliz. Se foi mal citado, então ele próprio e as pessoas que o citaram ainda vão a tempo de clarificar o que queria dizer. Porque é essa tendência, quer dizer, é essa falta de informação que muitos administradores de distrito, muitos presidentes de município pensam que têm o poder de autorizar ou de impedir uma manifestação. E já vi um administrador num distrito onde um grupo de jovens submeteu uma carta, um documento, a comunicar que no dia tal quer fazer uma manifestação de qualquer coisa aí, e ele a dizer, indifiro nesse dia, iremos comunicar oportunamente o melhor dia. Quer dizer, é você que comunica a mim o meu dia de manifestar o meu direito. Não faz sentido. Isto é E outra vez no município de Inhambane, um grupo também meteu uma carta, um documento a informar da manifestação. A resposta que veio foi muito caricata, até mandei publicar no jornal, parece, a dizer assim, devido à ausência do presidente do município, não é possível a manifestação ter lugar nesse dia, pelo que devem aguardar o regresso do presidente à cidade para ele autorizar. Isso não pode. O que é que estas pessoas estão lá a fazer, não tendo conhecimento da Constituição? O problema é esse. Como é que se chega ao poder aqui no país? Como é que as pessoas chegam nas listas primeiro para a Assembleia da República? Aquilo que andamos a ouvir. Como é que as pessoas chegam lá? Isso é grave, porque eu acredito que esta também seria uma oportunidade para estas autoridades ensinarem a população sobre os seus direitos, deveres, e não simplesmente fazer uso do seu desconhecimento das mesmas leis. Uma norma. O seu desconhecimento vira uma norma de funcionamento. Não pode. E há muitas atrocidades administrativas pelo país. Há vitrinas. Eu, às vezes, quando vou a um distrito, gosto de ler aquilo que o administrador cola ali. E aí você fica, às vezes diz assim, nos termos da lei, determino. Isso toda a lei foi feita para o seu administrador determinar isto. Quer dizer, você quer suspender uma pessoa nos termos da lei? Não é nos termos da lei. É nos termos da linha tal, da lei número tal, publicada no dia X, que eu tomo a medida X. Para o funcionário visado ou a entidade visada, ele consultar se ele tem aquele poder que invoca ou não. Pois. Agora, você diz nos termos da Constituição, eu determino. Imagina, são termos assustadores, as pessoas quando leem já se sentem intimidadas. Agora, imagina o Presidente da República dizer nos termos da Constituição eu dissolvo o governo. Não é possível. Ele tem que dizer nos termos do artigo tal, da Constituição, a linha X, toma esta medida. É assim que se faz. Mas estão aí a governar as pessoas nos distritos, nas províncias, em todo o sítio, nos municípios. Mas sem o básico, sem um conhecimento básico de como lidar com matéria jurídico-administrativa. E estão lá alguns há muito tempo. Alguns estão no terceiro mandato, mas a fazer essas coisas.
Então, eu penso que é urgente nós aproveitarmos esta turbulência toda para aprendermos qual é a tarefa de cada um na administração pública, qual é a tarefa de cada um no país e qual é a missão de cada cidadão e como é que cada cidadão pode contribuir para termos um país melhor. E consciencializando as pessoas, falando com as pessoas, respeitando os direitos das pessoas de uma maneira exemplar, que as pessoas vejam que, por exemplo, o presidente Sano fez um papel interessante, fez um apelo. Só que logo a seguir as pessoas, presidente Sano, está a apelar a quem? Está a falar disso, não fala daqueles. Está a falar, quer dizer, por quê? Porque também ele não foi abrangente. A primeira coisa que tem que se condenar é termos, a expressão pode ser pesada, não devemos ter ladrões de votos no país. É condenar um sistema que permite que o voto de alguém seja roubado para outra pessoa. Condenar a causa de toda esta Exato, situação. é a primeira coisa. E haver também leis. Houve uma entrevista bastante elucidativa do professor doutor Narciso Matos, uma pessoa bastante reputada que eu respeito muito. Eu estava lá a perguntar ao Jeremias Lang, então, como é que de repente, no meio disto tudo, o partido no poder tem 195 deputados? É claro que é produto de enchimento. Isto está evidente. Nós podemos escolher não aceitar, mas é a realidade. Agora, se nós temos este conhecimento, todos nós estamos claros de que há uma causa que cria isto tudo, estamos todos concentrados nas manifestações. E as causas das manifestações? Pois. E quem é que nos garante que se essas manifestações pararem agora, não vão se repetir daqui a 1 ano, a 2 anos ou 3? Exatamente, até porque as causas estão intactas. amanhã supostamente vai ser anunciada a 4ª fase. Mas antes de nós chegarmos aí, o Presidente da República fez uma visita aos manifestantes feridos que estão internados no Hospital Central de Maputo. Portanto, eu quero ouvir a vossa opinião e o que eu vou dizer também não é opinião própria, mas é aquilo que nós vamos vendo, vamos lendo pelo pulsar da sociedade, como a sociedade reage a estas questões. Há aqui um debate em relação a esta, portanto, a atitude do Presidente da República, que pode parecer que quer, portanto, massagear, portanto, a sua imagem, visto que a população está mesmo empolvorosa. O direito dele de tentar massagear a imagem dele faz parte dos direitos que ele tem. Aquilo que eu penso que foi problemático no discurso do Presidente foi quando ele disse que se vocês fazem isto, as pessoas vão fugir, os investidores vão fugir. Penso que, mais uma vez, o Presidente, e isto tem sido notado da parte de todos aqueles que vêm a público do lado do Partido de Frelimo, é o facto de não se reconhecer. Por que temos este problema? Por que chegamos até este ponto? Chegamos a este ponto porque houve eleições que, salvo informação mais consistente, que mostra que não houve, foram eleições fraudulentas. E é isto que está a provocar esta situação toda. E há uma questão que nunca foi levantada aqui. Os boletins de voto. Como é que boletins de voto aparecem fora do circuito oficial? Como é que pessoas têm boletins de voto já preenchidos previamente nas suas bolsas? Dá uma clara tentativa constante de tapar o sol para a primeira. Exatamente. Nunca se tentou e deve ser fácil. Deve ser fácil você ver o número do boletim de voto, não é? Ver a série e dizer, bom, esta série estava com o fulano, e ir ter com esse fulano e perguntar como é que este boletim saiu das suas mãos. Nunca foi feito isso.
Nem a Procuradoria nunca se preocupou em fazer isso. Então, estes são os problemas que criam os problemas que estão aqui na superfície. Os verdadeiros problemas estão lá embaixo e é lá onde nós devemos atuar. Os boletins de voto saem dos armazéns distritais do SAI. Agora, não saem sozinhos. Alguém leva e distribui por grupos. Agora, esse alguém que faz isso não é difícil de identificar. Então, claro, porque esse que faz isso é funcionário. Está ali. E é ele que tem autoridade. Aqueles armazéns são fechados às vezes a 3 chaves. E se calhar alguém tem a 4ª chave. Então era fácil. Se houvesse interesse do Ministério Público em eliminar o mal pela raiz, já o teria eliminado há décadas. Agora, mas como isto, ninguém queixou, ninguém disse nada, enquanto que o Ministério Público, para os crimes públicos, não carece de queixoso. O Ministério pode desencadear uma ação penal, investigar, temos CERNIC, temos tudo, mas não fazem, não se investigam. Esses crimes não se tocam. Agora, quando essas atitudes, essas condutas, quando já produzem as consequências, apelamos às igrejas, os líderes religiosos já vêm a público, não é assim. Nós temos que ter um sistema que não permite fraude. E não é impossível de montar esse sistema. Moçambicanos em Moçambique viajam para todo o mundo, onde há sistemas. A Assembleia da República tem suas congêneres no mundo que têm eleições livres, justas e transparentes. Aqui perto, no Botsuana, no dia 30 de outubro, houve eleições. No dia 1 de novembro ou 2, já se sabia quem ganhou. Nós fizemos no dia 9, até hoje não sabemos como é que ficamos. Acho que o nosso primeiro-ministro até esteve lá. Esteve lá no sábado. Exato, na tomada de posse do novo presidente. Então, nós sabemos tudo. É como dizia mais uma vez o doutor Narciso Matos. Mas eu não sei se é preciso um doutoramento específico sobre como organizar eleições. Fazer um doutoramento sobre como credenciar um delegado de candidatura. Que um delegado de candidatura, se perdeu o credencial, eu posso dar a segunda via, porque o direito dele é estar a ver o processo. Agora, há delegados de candidatura que chegaram numa certa comissão distrital ou comissão provincial de eleições, carregaram uma pilha de credenciais para os seus colegas. Na porta da instituição eleitoral é assaltado. Ele volta, vai à polícia, apresenta a queixa que foi assaltado. Carregaram-me todas as credenciais que eu levava para os meus colegas. Mais de 200 credenciais. Ele volta com o papel da polícia, vem para o órgão eleitoral. Estou a pedir segunda via desta lista. Não podemos dar. Por quê? Se você que devia te dizer, venha rápido para buscar a segunda via, para você ir a tempo de ir controlar o processo. Mas você já dizer que não podemos dar, porque já demos. Então, a raiz do problema continua aqui. O problema é que estamos a discutir o problema a jusante. E nós estamos a ir a montante. Temos que ir a montante. Ver aquilo que causa essa cheia. Estamos a ter uma cheia aqui no Rio Limpopo, não sei quanto. Aquela água toda caiu no Rio Limpopo aqui em Moçambique, ou vendo do Rio Limpopo lá do Botsuana, de Zimbábue, da África do Sul. Então é preciso ver isso. Agora, não é só estamos preocupados com a cheia que temos aqui, temos que preocupar da origem das cheias. De onde é que vem esta tanta água aqui? Então, se nós andarmos a fingir que não sabemos de onde é que vêm as manifestações, então as manifestações vão se repetir por muito tempo. Porque nós queremos debelar manifestação a partir da rua. Não. Temos que debelar manifestações a partir da sua origem, daquilo que causa manifestações. E todos nós sabemos como é que se faz, mas, curiosamente, não se implementa nada. Que cenário pode-se prever diante desta realidade que parece estar a ser ignorada e a consequência, portanto, destas manifestações que parecem que vão prolongar-se? E, portanto, este cenário todo que ainda causa... Olha, Moçambique não é o único...
Moçambique não é o único país onde a violência pós-eleitoral esteve tão grave. Quênia, em 2008, passou por isso. E há muitos outros países. O Bangladesh. Bom, o Bangladesh não foi por causa de eleições, foi por causa de outros assuntos. Mas esta questão da violência que resulta de eleições Moçambique não é o único país. Então, o que nós precisamos é dizer por que há fraude nas eleições. Como é que a fraude ocorre? Um estudo detalhado da fraude. A fraude ocorre porque há pessoas que têm acesso a 10 boletins de voto, senta num gabinete, preenche esses boletins e depois anda aí nas mesas a tentar ver se consegue meter aqueles boletins. Alguns são apanhados. Eu ouvi o presidente e a ministra dos Negócios Estrangeiros e também a membro da Comissão Política a dizer que mas temos observadores, temos jornalistas. Os observadores não vêm para impedir que a fraude aconteça. Os jornalistas não vão impedir que a fraude aconteça. Os jornalistas vão para ver como é que o processo, como é que ele está, não é? Mas há coisas que acontecem que os observadores não hão de ver. Então, depende de nós tomarmos a iniciativa de dizer estas práticas têm que acabar e punir os que promovem estas práticas. Porque, como eu disse, se alguém é apanhado com um boletim, está a tentar meter o boletim na urna, e é um boletim que apanhou fora do circuito oficial, tem referências ali, tem um número de série. Então, vamos à pessoa que estava à guarda desses documentos e vamos perguntar como é que esse documento, esse boletim, foi parar nas mãos desse cidadão. Se não sabe responder, vai ter que responder. Então, não podemos fazer de contas que não sabemos de onde é que vem o problema. E a minha questão é, se este problema continuar a ser ignorado, que cenário político se pode prever? Não, é o que estamos a passar agora, a qualquerização de Moçambique. Moçambique é um país qualquer. Está a ficar um país qualquer. Está a ficar um sítio e não um país. Quer dizer, como é possível? É um país que não tem lei. Por exemplo, uma coisa incrível que está a acontecer. Eu ouvi o venerando juiz conselheiro do Tribunal Supremo, Dr. Pedro Nhatiti, uma pessoa de alto respeito, a dizer que 95% dos processos, dos recursos, foram rejeitados porque não observaram o princípio de impugnação prévia. Mas a Assembleia da República fez uma lei em 2019 que fez cair o princípio de impugnação prévia na lei. Quer dizer, agora, caiu ou não caiu? Tiraram. E agora, nessas últimas leis, a Lei 14 e a Lei 15, essas saíram assim, atabalhoadamente no dia 23 de agosto. Numa das leis, num dos artigos, acho que é artigo 119, okay, vinha lá os atos, as decisões dos órgãos do apuramento distrital pode ser impugnado nos tribunais distritais, judiciário de distrito, desde que tenham sido reclamados. A Assembleia corrigiu, chamou isso, disse que não, foi um erro de etnografia de digitação. E fez um aviso que mandou publicar no BR, em que vê o mesmo artigo e já sai essa última parte. Agora, eu pergunto, essa última parte que foi reter, esse aviso, que voltou a sair no BR, e até saiu numa sexta-feira. E eu pergunto, então esse aviso não chegou lá nos tribunais. Foi publicado no BR, uma norma, todas as leis da República são publicadas em BR, e a sua eficácia jurídica afere-se a partir da publicação no BR. Então foi publicado este aviso.
Então os juízes lá do distrito não receberam. Ou seja, E aparentemente, foram pegos de surpresa. e aparentemente, o órgão superior desses juízes também não lhes mandaram. Porque está-se a dizer aquilo que a Assembleia diz que não. A Assembleia diz que podem ser recorridos os atos de apuramento intermédio. Não diz desde que tenham sido reclamados na mesa, como vinha antes. O princípio de impugnação prévia vinha na legislação durante anos e anos. O cavalo de batalha da sociedade civil e dos partidos políticos era retirada da palavra desde que. Quer dizer, permitindo que eu, que não impugnei na mesa, ainda vou a tempo de impugnar. Então, mas agora dizem que 95% chumbou porque, e se calhar, há de vir assim também na validação, dizer que houve vários processos nos distritos, mas que todos eles, a maioria, não respeitou o princípio de impugnação prévia. Portanto, nós fazemos uma legislação ardilosa, armadilhada, para depois apanhar o incauto. É porque você não viu ali. Tem um artigo ali, uma linha que você não viu. Quer dizer, prejudicamos um país por causa das linhas. A gente coloca linhas aí e depois você não viu. Você não observou o princípio X. Ok. A pessoa não observou o princípio X. A matéria que traz é relevante ou não é relevante? Deixa de ser relevante porque... mas que país é isso? O canal MOSE, portanto, publicou aqui, e eu passo, portanto, eu vou ler só um trecho. A CNE não conseguiu explicar ao Conselho Constitucional a discrepância entre o número de eleitores e o número de votos. Portanto, o que vem aqui é que um vogal da CNE confirmou a este canal, ao canal MOSE, que os órgãos simplesmente não têm explicação para o enchimento de urnas. E eu vou ler e passo a citar. É uma situação embaraçosa que preferimos não dizer nada ao Conselho Constitucional e o Conselho Constitucional terá de dizer da sua justiça. A situação é complexa e não temos explicação para dar. A CNE também recebeu os resultados assim como estão. Portanto, aqui vem que esta é uma informação de um vogal da CNE e eu gostava de ouvir o vosso comentário relativamente a esta informação. A CNE não tinha como esclarecer essa questão, porque se tivesse como esclarecer essa questão, tê-lo feito ou teria feito antes da sua própria proclamação dos resultados, que foi no dia 24 de outubro. E o Bispo Matzinha, que é o presidente da CNE, explicou que a CNE não conseguiu reunir os elementos que lhe colocassem em posição de poder explicar o que aconteceu. E, portanto, remeteu os resultados tal e qual como estavam ao Conselho Constitucional. Claro que o Conselho Constitucional, no exercício da sua prerrogativa como juiz, pediu, não é? A CNE. E a CNE não tem. E não tem como. É assim. Eu penso que estas eleições devem ser as mais problemáticas de sempre. Dizemos isso sempre. Nas próximas também vamos dizer que são as mais problemáticas. Cada eleição supera a outra. Sem problemas. Mas o ponto é que, de facto, estamos numa situação em que a verdade eleitoral não existe. Não existe. Seja qual for o processo, seja qual for o processo que nós fizermos ou que nós aplicarmos para voltar à origem, não nos vai dar nenhum resultado credível. Então, vamos ter que nos basear naquilo que temos. Uma decisão vai ter que ser tomada. Não sei qual vai ser a decisão do
do Conselho Constitucional e não sei que reação é que essa decisão vai provocar. Porque não temos elementos para sufragar essas eleições. Não temos. Porque acontece que, ao nível das mesas, há enchimentos e depois, ao nível do apuramento intermédio ou parcial, há adulteração de editais e depois, ao nível do apuramento intermédio, que é o nível provincial, há outra adulteração. Então, o que chega à CNE são dados que não espelham aquilo que realmente aconteceu no dia 9 de outubro. Que não vai ter, portanto, Nem o Conselho Constitucional, nem o Conselho Constitucional, nem seja que, a não ser que vão buscar um curandeiro tudo uma incógnita. que vai ser capaz de verificar isso. Então, estamos a trabalhar com elementos que são elementos incertos. Então, eu não sei qual vai ser a decisão do Conselho Constitucional, mas essa decisão do Conselho Constitucional vai ter uma reação que vai ser negativa por parte daqueles que se sentirão que terão sido prejudicados. Daí que o Conselho Constitucional é que está literalmente com a faca e o queijo na mão. Mas isso podíamos dizer se fosse um órgão de facto independente que decidisse tudo por si. Agora, assim, eu acho que não cabe só ao Conselho Constitucional. Não cabe a muitos outros poderes do país. Se os poderes verdadeiros do país comunicarem e derem a conhecer ao Conselho Constitucional que pode trabalhar à vontade, acho que pode. Mas nas condições atuais, pronto, vamos aguardar o que sair. Aquilo que sair é aquilo que vai sair. E já aconteceu no passado, ficáramos 40 dias a esperar uma grande decisão do Conselho Constitucional, pois o que saiu foi pequenos arranjos aí para ver se acomoda este, acomoda aquele, mas que não é essa a verdade eleitoral. E o pior de tudo é que isto está-se a repetir. Estamos a fazer isto sistematicamente. Estamos a ser especialistas em dizer que determinadas coisas não importam. Quer dizer, o que importa é o resultado final. Se o resultado final for bom, aquilo que eu andei a fazer, sujar, telefonar, chamar, ditar, instruir, não é nada, não existiu. O que existe é aquilo que os órgãos vão dizer. Quer dizer, eu que, se calhar, ando a instrumentalizar os órgãos na calada da noite ou através de chamadas. E não existo. Os órgãos estão a decidir sozinhos. E pronto. E estão aparentemente a decidir sozinhos, mas a gente sabe que não decidem sozinhos. Estão a ser orientados para decidir num determinado sentido. Agora, enquanto formos isto, termos um país com um tribunal que você pensa que é tribunal, mas lá por dentro não é tribunal, é um grupo de pessoas que cumprem agendas. Tens um conselho que devia ser conselho, mas não é. Então, enquanto continuarmos assim, quer dizer que nós estamos a ser sérios para o nosso país. E o nosso país não se vai endireitar com este tipo de comportamento. Esta cultura só enterra o país. Quer dizer, a cultura da batota, a cultura de que basta eu me sair bem, não interessa as consequências, não é boa coisa. A gente sempre diz isso às crianças. É por isso que alguns pais dizem, meu filho, é melhor ser pobre e honesto do que ser muito rico em pouco tempo por desonestidade, porque vais acabar mal. Isso muitos pais ensinam nas casas.
Agora, ouvimos isso desde criança. Quando já crescemos, começamos a trabalhar, estamos a fazer desonestidade para depois dizer que não fui eu. Epá, ele é que disse, ele é que disse. Pronto. E aquele que deve dizer, fica engasgado. Está aí já. Também isto é contraproducente. Da realização das eleições até o anúncio dos resultados pela CNE, decorrem 15 dias. A CNE, nesses 15 dias, diz que não teve tempo. O Conselho dá 72 horas para resolver aquilo que em 15 dias não conseguiu. Claro que não vai conseguir. Pode dar uma resposta qualquer, mas não vai conseguir uma resposta credível, uma resposta suficientemente explicadora da situação. Essas 72 horas não parecem tendenciosas? A mim Ele diz, esta é uma pressão que Não, quizá saibamos que vocês não vão conseguir cumprir, mas pronto, aí está, só para dizer que fizemos alguma penso coisa. que o Conselho Constitucional está a seguir um processo. Está a seguir um processo que é ouvir a parte que é relevante. que alegou, não fundamentou, diz que não teve tempo, então fundamenta lá. Então, e é possível que, até podia ser, que depois da CNE ter entregue os resultados Debruçou-se sobre ao o assunto. Conselho Constitucional, depois voltou a debruçar-se sobre o assunto na expectativa ou na antecipação de que podemos ser chamados a prestar esclarecimentos. E talvez, com base nisso, conseguiu ir buscar essa informação. Portanto, o Conselho Constitucional não está a pôr nenhuma armadilha. Não está a pôr nenhuma armadilha. Está a fazer aquilo que é o seu trabalho, deu 72 horas. Se em 72 horas a CNE não tem, significa que não tem. Vai dizer que não tem. Bem, caminhamos já para o final do TPC semanal e eu gostava que vocês deixassem ficar algum TPC para quem nos está a assistir, ligado a tudo que nós, portanto, estivemos aqui à conversa e pelo andar do tempo estes temas terão de ser abordados a cada programa, não é? Não, eu queria apelar mais uma vez a todos os poderes públicos instituídos no país e para que sejamos um pouco mais proativos e sejamos sérios em defesa do nosso país. O nosso país, não podemos converter os problemas de Moçambique num Venâncio. É um Venâncio, é o problema do Venâncio, esse país todo. Então o Venâncio é um super-homem, paralisa Moçambique inteiro. Então nós não podemos transformar os problemas de Moçambique para atribuí-los a uma pessoa. Esses problemas, se o país está devidamente organizado, estruturado, as pessoas não acreditam naquilo que ele apela para a gente fazer, ninguém faz. Então pode-se considerar que o Venâncio foi uma espécie de catalisador para a reação? O Venâncio está a fazer aquilo que as pessoas estão à espera que seja feito. Então, mas o poder político, até gostei muito, na última sexta-feira, o presidente News publicou na sua página do Facebook que ele reuniu com o apóstolo Lourenço Luiz Fole, que é o apóstolo da Igreja Ministério Divina Esperança, que é a igreja onde o Venâncio é pastor. E o Venâncio já declarou numa das publicações que o apóstolo Fole é o mentor espiritual dele. Então, quando o presidente da República senta com essas pessoas, eu acredito que as mensagens podem rapidamente chegar ao outro. E esse outro também pode usar o pastor, o apóstolo Fole, para devolver algumas mensagens. Agora, também você não vai negociar com uma pessoa que você tem um processo crime contra ele e é procurado vivo ou morto. E depois queremos dialogar com quem? E se ele vier você capturar e matar? Ou você mandar prender?
com aquilo que você já disse. O ministro do Interior já publicamente disse. Temos um processo crime. O comandante da polícia também já disse. Então, se nós queremos dialogar com alguém, não fazemos ameaças, assustar e depois vai lá dialogar. Ele vai colocar uma condição. Para dialogar, tirem isso tudo. Rasguem o processo crime. E assim podemos dialogar. Então, eu penso que nós temos experiência mais do que suficiente neste país. Já tivemos guerras coloniais, guerras depois da independência. Temos madodas aqui, senhores de idade com juízo e com conhecimento. Temos muitos quadros dentro do Partido Frelimo que vem desde a luta armada até hoje, quadros de gabarito internacional, que até são convidados para mediar conflitos lá fora. Agora, não conseguem conversar e parar uma pequena manifestação de miúdos aqui dentro. Então, eu penso que nós não podemos qualquerizar o nosso país. Há espaço para se resolver isto pacificamente. Mas também não podemos fechar os olhos, fazer o branqueamento dos crimes, dos ilícitos eleitorais e dizer às pessoas: aceitem esses números porque são verdadeiros. Porque as pessoas não vão aceitar. Não vão aceitar por quê? Porque não são verdadeiros. E agora alguém vai aceitar coisa dessa. E você diz que tem que aceitar. Por quê? Porque me beneficiam a mim. Não, não podemos ser assim. Então, nós temos que escolher. Ou queremos continuar a escangalhar o nosso país, continuemos assim, e vamos escangalhar o país. Não queremos escangalhar o país, temos que ter outra atitude. E há quadros suficientes aqui dentro do país. Pessoas suficientes. Dentro do partido que está a governar o país, eu conheço milhares de quadros que foram meus professores, foram muitas pessoas sérias, pessoas sérias. Quer dizer, pessoas muito sérias. Agora, essas pessoas sérias, se calhar não são tidas nem achadas. Dentro de outros partidos também temos pessoas sérias, com capacidade para dialogar. Na Renamo temos. No Podemos estamos a identificar jovens bons. Em todos os partidos temos indivíduos com capacidade. Por que não conversamos? E o que nos custa repor aquilo que está errado? Então, se nós acharmos que o caminho é casmurrice, havemos de morrer com a nossa casmurrice, não há problema. Estamos a caminhar céleres, rumo ao abismo. E vamos chegar. Já estamos a descer a cova, já estamos no poço. O fundo já estamos a ver. O fundo do poço está ali. Se calhar vamos chegar. Então, isto tudo somos nós. O país somos nós. Ou temos consciência de que o que está a acontecer estraga não só a imagem internacional de Moçambique, todas as televisões da Europa, até Al Jazeera, todos estão a falar de nós pelos piores motivos, mas também estraga, sobretudo, o tecido social e econômico do próprio país. Há quem diga que, bom, se o Ocidente não nos quer, se nos impuserem sanções, temos a China, temos a Rússia, temos a Índia, Isso não é um país. Um país não vive assim. Nós precisamos de todos os países do mundo para estarem do nosso lado. E precisamos de nos comportar como um país digno do respeito que deve merecer de outros países. Nós temos um país que está praticamente paralisado. Desde o dia 21 que este país está paralisado. Vivemos na incerteza, não sabemos o que fazemos. Acordamos de manhã e procuramos ver como é que nos organizamos para o dia e descobrimos que não somos capazes. Não conseguimos planificar o dia da manhã porque há sempre um anúncio que é feito para mais uma fase das manifestações. Acho que isto basta. E as pessoas que têm responsabilidades sobre a governação deste país
devem assumir as suas responsabilidades com muita seriedade e fazerem de tudo para que este país volte o mais rápido possível a viver uma vida normal. E, portanto, amanhã vai ser feito um anúncio. E eu, sinceramente, não gostaria que esse anúncio fosse mais um anúncio de mais uma manifestação porque à medida que vamos subindo, vamos aumentando a intensidade das manifestações. O que passamos no dia 7, na última quinta-feira, e nos dias que antecederam a esse dia, é suficiente para nós. Não podemos, quer dizer, pior do que aquilo. Não imagino o que vai acontecer para o nosso país. Lojas a serem saqueadas, não é? Pessoas impossibilitadas de levarem à frente as suas vidas. Estamos a destruir o nosso próprio país. E nesse processo, estamos a destruir a nós próprios. Então, vamos estancar isso, vamos arranjar uma forma de parar com isto. É possível resolver este problema. Mas as pessoas têm que ter cabeça fria e organização para sentarmos à volta de uma mesa e dizer quais são os problemas que nos dividem e como é que nós resolvemos esses problemas. Não vale a pena dizer que são os estrangeiros que querem criar desestabilização. Sim, porque há informações a circular nesse sentido. Eu não quis nem trazer aqui para comentar. Porque nós é que provocamos esses problemas e depois vamos dizer que são os estrangeiros. Então, temos que organizar a nossa casa primeiro, arrumá-la, ela ficar limpa e a partir daí vamos nos organizar como uma sociedade séria e que tem objetivos sérios a alcançar. Este país tem uma grande contribuição a dar para o desenvolvimento da humanidade, mas essa contribuição só podemos exercê-la se nós estivermos organizados e no entendimento comum. Muito bem, eu agradeço pelo vosso tempo, por mais um momento de debate e conversa e tal como eu já estava a dizer quase no fecho, estes temas serão repetidos porque há necessidade mesmo de, portanto, quiçá colocar na mente de quem deve ter essa consciência de que enquanto não se resolver a raiz do problema, o problema vai permanecer. E gostávamos que as coisas, portanto, fossem de outra forma. Entretanto, não havendo espaço para isso, estamos à mercê daquilo que o dia de amanhã se nos vai oferecer. Ou seja, somos um país que está sem uma agenda clara, uma agenda sólida, estamos meio que ao Deus dará. E não é assim que nós queremos. Terminamos desta forma, voltamos próximo domingo, até lá, cuide-se e, obviamente, mantenha-se ligado à restante programação do nosso canal. Boa noite.